meditando com o pastor Marcos. O texto utilizado nesta reflexão se encontra em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. O texto inicia com uma pergunta que Jesus faz para seus discípulos. E se observarmos com atenção, a pergunta não é aleatória, sem nexo ou do nada. Jesus está percebendo que seus discípulos estão sofrendo uma influência externa. No capítulo 16, do versículo 1 ao 4, a gente observa que tanto os fariseus quanto os saduceus estão pedindo um sinal do céu, e isso com a intenção de instigar o Senhor Jesus, ao qual deixa claro que não haverá nenhum sinal senão o sinal de Jonas. É importante frisarmos o sinal de Jonas, porque refere-se exatamente à ressurreição. 3 dias passados no ventre do peixe, onde a Bíblia deixa claro que o peixe vomitou Jonas na terra. Isso está lá em Jonas capítulo 2, versículo 10. Do mesmo modo que a morte não teve poder de segurar Jesus, que de forma sobrenatural ressuscitou e apareceu para mais de 500 pessoas, segundo o relato do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E quando a gente chega no capítulo 16, versículos 5 ao 12, observamos também os discípulos em um pequeno embate, pois os mesmos esqueceram o pão. Jesus detecta que ali existe um problema que precisa ser resolvido. Então Jesus percebe que há fragmentos de um fermento no meio deles. Fermento da maldade, fermento da falta de fé, fermento da necessidade de ter sinais no meio deles para se crer. E Jesus deixou claro isso no verso 4, quando ele diz: geração má e adúltera, que precisa de um sinal. A parte intrigante, meus amados irmãos, dessa história é que no capítulo 15, do verso 32 ao 38, a Bíblia narra uma segunda multiplicação de pães e peixes. Na primeira multiplicação, como os meus amados são sabedores, foram multiplicados ali para 5.000 pessoas, que a Bíblia faz questão de enfatizar que eles comeram até se fartar. Vemos isso em Mateus capítulo 14, versículo 21. Já nessa segunda multiplicação, Mateus deixa claro que foram 4.000 pessoas que comeram, e isso sem contar mulheres e crianças. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Nessa segunda, sobraram 7. Porém, meus amados irmãos, diante desses estrondosos milagres, os discípulos estão brigando por causa da falta de pão. Por isso, Jesus repreende, dizendo: observem, prestem atenção com cuidado. Olhe que há entre vós o fermento dos fariseus. E é importante salientar o fermento dos fariseus, porque simbolizava exatamente a falsa doutrina, a falsa religiosidade, o cuidado apenas com a parte estética e cerimonial, assim como também o fermento dos saduceus, que simbolizava apenas a razão, a parte material, pois esse grupo negava o sobrenatural. E aí, queridos, a gente chega no versículo de número 14, aonde existe agora um questionamento feito pelo Senhor Jesus, onde eles mesmos respondem. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Essa questão, queridos, acaba que bagunçando a estrutura, a base doutrinária e espiritual deles, porque nós sabemos que é trabalho do inimigo tentar de uma certa forma desestruturar, minar, desfragmentar a nossa fé, a nossa identidade espiritual. E isso todos sabemos que não é de agora. Sabemos que desde sempre o inimigo trabalhou para mirrar, para trabalhar, desfragmentar a nossa estrutura espiritual. Exatamente como fez Nabucodonosor quando levou os nobres de Judá.
A Bíblia diz que foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E é interessante nós frisarmos essas pessoas, porque a palavra Daniel significa Deus é meu juiz. E lá dentro da cultura dos caldeus, os babilônios substituíram a palavra Daniel por Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Ananias, que significa Ananias, por exemplo, Jeová é gracioso, e eles trocaram por Sadraque, que significa comando de Aco, que era o deus da lua. Também Misael, que significa quem é como Deus, foi substituído por Mesaque, que significa quem é como Aco, o mesmo deus da lua. Assim como Azarias, que significa Jeová é quem ajuda, que foi substituído por Abednego, escravo do deus Nebo. Então, meus amados irmãos, a gente nota a intenção do inimigo em quebrar a raiz hebraica dos filhos de Deus e implantar a raiz babilônica. Portanto, o que aprendemos é que muitas vezes as muitas vozes confundem quem de fato ainda não conhece a verdadeira voz do Mestre. Por isso que não é à toa que nós encontramos no verso 15 o próprio Jesus questionando os seus discípulos, perguntando: o que vocês dizem que eu sou? Não é fácil, meus amados irmãos, em meio a essa turbulência, discernirmos a voz do Mestre quando estamos com nossa cabeça cheia de vozes. Ao que Pedro respondeu. É interessante que a resposta de Pedro faz com que Jesus identifique que os olhos de Pedro foram abertos e que Deus tinha dado a ele a sua revelação. E ali, meus amados irmãos, o Senhor Jesus então verifica que sua obra está respaldada na vida do apóstolo Pedro. E vemos isso no verso 16 e 17. E chegando no verso 18, Jesus estabelece ali o princípio que norteia a nossa vida espiritual. Ele é a pedra fundamental, do grego petra, a pedra que é a pedra maior, a pedra principal. E quando o Senhor Jesus se refere a Pedro, ele diz Petros, que significa um pequeno fragmento de pedra, onde a igreja seria edificada pedra por pedra. O apóstolo Paulo ratifica essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me fora dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada qual veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro, no entanto, meus amados irmãos, é um dos tais que, junto com os demais, formam e edificam a igreja do Senhor. Jesus deixa claro que essa obra não há possibilidade de ser destruída. Quando ele diz a expressão portas do inferno, significa o poder da morte, ou seja, o poder da morte não tem capacidade de impedir o avanço do reino de Deus. O poder da morte não pode reivindicar a vitória sobre aqueles que pertencem a Cristo. O apóstolo Paulo ratifica essa verdade em 1 Coríntios 15, versículo 55, quando diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora, chegamos ao versículo 19, cuja Bíblia diz: dar-te-eis as chaves do reino dos céus. E essas chaves, meus amados irmãos, significa autoridade. A igreja do Senhor Jesus Cristo possui autoridade sobre o poder do inferno. Jesus está passando para a sua igreja a capacidade de ligar e desligar, entrar e sair, fazer uma transição do mundo natural
para o mundo sobrenatural, através do poder da fé, provar e realizar coisas que no mundo natural é impossível. Exatamente o que está escrito em Apocalipse 1,18, onde a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O texto diz claramente que Jesus tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. Então, meus queridos e amados irmãos, sejam abençoados com essa reflexão. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.